Meus amigos, é o seguinte, a gente pegou aqui uma inteligência artificial que faz pesquisas e que elabora textos e vamos perguntar sobre os maiores segredos de One Piece. Vem, que o negócio tá insano, cara. Oh, meu Deus do céu, o final, quando ele diz pra gente que é One Piece é uma coisa inacreditável. Então aguenta, vem com a gente. Vamos lá, vamos pedir pro bot pesquise sobre teorias de One Piece. Vamos ver o que o robô tem a nos oferecer dessa vez. One Piece é uma série de mangá e anime criada por Eiichiro Oda. Existem muitas teorias e especulações sobre o enredo e os personagens da série. Algumas das quais incluem a teoria da reencarnação. De acordo com essa teoria, os personagens de One Piece seriam reencarnações de seres de outra era ou dimensão. A teoria dos vazamentos. De acordo com essa teoria, os personagens de One Piece teriam vazado de outra realidade ou dimensão para o mundo dos mangás. Nunca ouvi falar dessas teorias, que tecnicamente são as mesmas, né? A teoria da Ilha dos Sonhos. De acordo com essa teoria, a Ilha dos Sonhos seria o lugar onde os personagens de One Piece vão quando morrem e eles podem realizar seus desejos mais profundos. É bem na pegada do Caverna do Dragão, né? E a teoria da ilusão. De acordo com essa teoria, tudo que acontece em One Piece seria uma ilusão criada pelo personagem principal, Monkey D. Luffy, pra escapar da dor da perda de seus amigos. Caraca! Clichê, porém até interessante. Essa teoria aí se passa depois daquele filme lá do Barão Vermelho. Do Barão Vermelho. Barão Vermelho? Do filme 6, né? Da florzinha lá. Não é Barão Vermelho? Não lembro o nome daquele vagabundo, não. A teoria da realidade alternativa. De acordo com essa teoria, os personagens de One Piece estariam vivendo uma realidade alternativa criada por um ser mais poderoso. Essas são algumas teorias mais populares de One Piece, mas existem muitas outras. É importante lembrar que são apenas especulações e que a verdadeira história e o significado da série só será revelada pelo autor Eiichiro Oda. Elabore uma teoria sobre... Sobre o quê? Eu fiquei curioso com a teoria da Ilha dos Sonhos, aí. Quero saber mais sobre a teoria da Ilha dos Sonhos. Elabore sobre a teoria da Ilha dos Sonhos. A teoria da Ilha dos Sonhos é uma das teorias mais populares sobre o One Piece, de acordo com o bot, né? De acordo com essa teoria, a Ilha dos Sonhos seria um lugar onde os personagens de One Piece vão quando morrem e eles podem realizar seus desejos mais profundos. A Ilha dos Sonhos é descrita como um lugar mágico e misterioso, onde os personagens podem encontrar paz e felicidade após a morte. Muitos acreditam que a Ilha dos Sonhos seja uma espécie de paraíso para os personagens, onde eles podem se reencontrar com aqueles que amam e realizar seus sonhos mais profundos. Alguns argumentam que essa teoria é apoiada por algumas cenas do anime e do mangá, onde os personagens aparecem em sonhos ou em estado de sono profundo, como quando Luffy encontra Ace em um sonho antes de seu falecimento. Nossa, eu não imaginaria que o bot ia colocar aqui uma cena que aconteceu antes de seu falecimento. Alguns apontam que a Ilha dos Sonhos pode ser um lugar real e que os personagens podem ter acesso a ela quando estão vivos, mas ainda é apenas uma teoria. Será que a Ilha dos Sonhos ele tá colocando aqui como se fosse Laufey Tale? Tipo, uma tradução pro bot de Laufey Tale, tipo, conto, e aí, tipo, essa Ilha dos Sonhos onde eles querem chegar? Não sei. Sei. Acho que tá mais pra uma metáfora aí pro céu em One Piece mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar, mas... É nova, mas até que faz sentido. Faz sentido. Outros argumentam que a Ilha dos Sonhos pode ser uma metáfora para a jornada do personagem em encontrar sua verdadeira identidade e seus desejos mais profundos, que podem ser alcançados apenas através de sua morte. É importante lembrar que é apenas uma teoria e tudo mais. Me conte sobre o século perdido de One Piece. Vamos ver o que ele sabe e o que ele vai inventar. Trabalha. O século perdido é um período de tempo misterioso e desconhecido na história de One Piece. Ele é mencionado apenas brevemente na série e pouco se sabe sobre ele. De acordo com a história, houve um século perdido na história dos piratas, onde não houve nenhum Grand Line Pirate King, nenhum rei dos piratas na Grand Line, ok. Mas se sabe que houve um grande número de piratas lutando pelo título e muitos deles eram lendas. Esse século é descrito como uma época de caos e violência, marcado por guerras e conflitos constantes entre os piratas. É importante ressaltar que essa é uma parte da história que ainda não foi explorada pelo autor Eiichiro Oda, e muitas teorias e especulações foram feitas sobre esse período, incluindo de que a Ilha dos Sonhos possa ter alguma relação. Ele gosta demais dessa Ilha dos Sonhos, cara. O robô está crente de que isso aconteceu.
Ou que vai acontecer, pelo menos. Alguns fãs acreditam que o Século Perdido será um importante aspecto da história de One Piece e que pode ser revelado mais tarde na série. Outros acreditam que o Século Perdido foi uma forma do autor criar um ambiente de incerteza e mistério em torno da história da série. A verdadeira história e significado do Século Perdido só será revelado pelo autor Eiichiro Oda. Tá, sabemos. A gente já sabe que o robô acredita em vida após a morte, né? É demais, demais, demais. Crie uma teoria sobre o Século Perdido. Cria uma teoria nova sobre o Século Perdido. Vamos ver se ele consegue realmente elaborar uma coisa diferente. Ele sabe que é de One Piece, ele já sabe do mundo dos sonhos, ele sabe do Rei dos Piratas e tudo mais. Vamos ver o que ele vai inventar. Meu Deus! Uma possível teoria sobre o Século Perdido é que ele foi um período de grandes descobertas científicas e tecnológicas do mundo de One Piece. Durante esse século, os cientistas e inventores trabalharam juntos para desenvolver novas tecnologias e invenções que mudariam para sempre o mundo dos piratas. Lembrando, Verdade. Cara, eu pedi pra ele criar uma teoria nova. Eu imagino que ele não esteja atualizado a ponto de saber os últimos capítulos do Vegapunk, assim. E ele foi pro lado certo. Essas invenções incluiriam coisas como navios voadores. Não. Navios voadores. Viu o vídeo da cronosfera. Ele viu, tá sabendo. Armas de fogo avançadas e até mesmo inteligência artificial. Meu Deus do céu, ele tá muito avançado. Porque, né, tá tendo a inteligência artificial. O Vegapunk com as partes dele. Inteligência artificial para ajudar os piratas em suas aventuras. Essas novas tecnologias teriam permitido que os piratas viajassem mais rapidamente e seguros pelos mares e também teriam dado a eles uma vantagem em batalhas contra outros piratas. Essas inovações teriam levado a um aumento na competição entre os piratas por obter essas tecnologias e se tornarem os mais poderosos no mar. Isso teria causado uma série de guerras e conflito entre os piratas que teriam sido conhecidos como o Século Perdido. Basicamente, aqui pra ele, tudo isso foi gerado pela criação dessas novas tecnologias, e aí virou uma guerra desgraçada pra ver quem tinha controle sobre isso. O que não tá errado. Assim, faz todo sentido. Faz todo sentido, e pelo que a gente vê do caminhar daqui da coisa, é o que vai acontecer mesmo. Outra teoria é que durante esse período os piratas tivessem encontrado e explorado uma nova área do mundo, chamado de Nova Era. Essa área poderia ser uma ilha gigante... Nova Terra, velho. Nova Terra, não sei ler. Essa área poderia ser uma ilha gigante que contém uma variedade de recursos naturais, como minerais raros e animais exóticos, que os piratas poderiam ter usado para aumentar suas riquezas e poder. A competição pela posse da Nova Terra poderia ter sido uma das principais causas do caos e violência que marcaram o Século Perdido. Assim, é meio longe, porém, se a gente for considerar o povo que veio do céu, as tretas que eles tiveram pra cá, o povo que veio do céu em busca de novas terras porque tinha acabado os recursos deles, não tá errado também. Dá pra seguir esse caminho. Dá pra seguir. Elabore uma teoria sobre quem é Im-sama. Vamos ver se assim ele vai conseguir reconhecer e imaginar. Uma possível teoria sobre a identidade de Im-sama em One Piece é que ele é o líder ou criador de uma organização secreta conhecida como o Império ou a Ordem dos Imortais. A Ordem dos Imortais é a organização responsável por criar uma ilha onde as pessoas podem viver pra sempre e é onde os personagens principais vão finalmente encontrar One Piece. Assim. Vamos lá. A Ope Ope no Mi é a fruta mais preciosa de One Piece inteiro. Verdade. E eles estão atrás da Ope Ope desde sempre. E tem toda aquela teoria de que a árvore da luz solar que tá lá em cima ajuda no rejuvenescimento e as pessoas duram mais. Im-sama é imortal desde sempre. Então... não tá tão absurdo. E ele manteve a coerência com a teoria da Ilha dos Sonhos, né? Sim. Im-sama pode ser o fundador dessa organização, que tem como objetivo criar um mundo onde a mortalidade não existe. Ele pode ser uma figura misteriosa e enigmática, que é capaz de controlar a tecnologia avançada e os recursos da ilha para atingir seus objetivos. Ele também pode ser o responsável por criar o tesouro lendário conhecido como One Piece, para atrair a atenção do mundo e alcançar seus objetivos. É possível que Im-sama tenha ligação com os personagens principais, como ter sido um antepassado ou mentor de algum deles. Ou até mesmo um personagem já apresentado na série disfarçado. Isso seria foda. Se fosse alguém que já viu pela história toda. Ele pode também ser responsável pelos eventos que acontecem no passado apagado da história, conhecido como Século Perdido. É importante ressaltar que é só uma teoria. Eu gostei dessa teoria de Imu, viu? Eu gostei pra onde que ele vai. Faz sentido pra dentro das coisas. Já fui convencido, o bot tá certo. Elabore uma teoria sobre... O que a gente vai perguntar pra ele agora? Acho que os D, né? Os D. Vamos ver se ele vai ter uma inteligência pra interpretar os D.
Tá indo interessante, hein? Uma possível teoria sobre os significados de em One Piece é que eles representam uma linhagem especial de indivíduos com habilidades únicas e poderosas. Os personagens com o sobrenome G, como Gold Roger e Monk D. Luffy, parecem ter habilidades e características que os diferenciam de outros personagens da série. A teoria sugere que os G são de uma linhagem especial de indivíduos que têm vínculo com a determinação dos D, Will of G, a força misteriosa que supostamente está por trás de tudo o que acontece no mundo de One Piece e que é responsável por guiar os personagens em busca do seu tesouro lendário, na sua busca do tesouro lendário. Os indivíduos com o sobrenome G têm a capacidade de se comunicar com essa força e assim obtêm habilidades e poderes especiais. Isso pode explicar porque os personagens com o sobrenome G têm habilidades únicas e poderosas, como a capacidade de se transformar em um touro ou de viajar no tempo. O filho da puta tava indo perfeito até aqui, sabe? Ele tava fazendo uma conexão com Star Wars, colocando a força de Star Wars aqui dentro, que eles, né, se conectam com o desejo, com a determinação herdada e tudo mais. Mas aí sabemos então que os G podem se transformar em touros e também podem viajar no tempo. O que de certa forma talvez essa segunda não esteja errado, pensando numa G específico que pode ser uma G, né? Pensando aqui na nossa querida Toki. Outra possibilidade é que os G representem uma linhagem especial de indivíduos que foram escolhidos para liderar o mundo de One Piece para um futuro melhor. Esses indivíduos podem ser os herdeiros de um antigo reino ou civilização que foi destruído durante o século perdido e cujos membros foram escolhidos para continuar sua linhagem e herdar seus... Assim, essa parte tá dentro. Tá certo. Essa tá parte certo, tá certa, é essa parte isso. tá dentro da história, inclusive. Então, o que ele especulou aqui, além de se transformar em touro, é que eles estão conectados a esse... Tá certo, na verdade. A teoria dele aqui tá válida. Sim, mas o importante é a descoberta sobre a transformação em touro, né, velho? A transformação em touro é uma habilidade diferenciada que eu queria muito saber de onde ele buscou na memória dele aqui, mas é a teoria, né? Eu pedi pra ele elaborar uma teoria, então ele colocou uma coisa extra, que é um temperinho a mais. O segredo do Barba Negra. Vamos descobrir tudo o que esse cara tem. Uma possível teoria sobre o segredo do Barba Negra é que ele possui uma ligação com o passado da história, especificamente o período de 100 anos, conhecido como Século Perdido. A teoria sugere que Barba Negra, também conhecido como Marshall D. Teach, foi uma figura importante durante o Século Perdido e que ele possui informações valiosas sobre esse período apagado da história. Ele pode ter sido membro de uma organização ou civilização que existiu durante o Século Perdido e que foi destruída. Além disso, o Barba Negra pode ter algum tipo de ligação com a determinação dos D. É possível que ele tenha sido escolhido pela Will of G, para continuar sua linhagem e herdar seus conhecimentos. Ele pode ser responsável por guardar algum tipo de informação valiosa sobre essa força misteriosa, e isso poderia explicar por que ele é tão poderoso e tem um grande conhecimento sobre o mundo de One Piece. Olha! Assim, ele tá imaginando aqui que faz sentido a teoria de que o Barba Negra tenha vivido o século perdido considerando tanto de conhecimento que ele tem. E, né, o que ele traz mostrando pra gente. Não sei se faz sentido, porque a gente viu o cara criança sendo recrutado pelo Barba Branca, né? Mas aí a questão é, quantas vezes ele já não foi criança? Ele não controla a própria idade? A Bonnie controla. A Bonnie tem a fruta da idade que controla aí. Nossa, agora pensando, se alguém tem a fruta da Bonnie e fica diminuindo a própria idade, ela vive pra sempre? Acho que sim. Então é a segunda fruta da imortalidade? Depende, né? Que depende do funcionamento da UPOP, velho, porque... Se o POP foi imortalidade de não morrer nem morrer matado. Mas interessante. Pensar agora no poder da Bonnie, que pode, antes de chegar nela, poderia estar muito tempo aí, né? Pode ser uma pessoa que... Nossa, eu nunca parei de pensar nisso. Outra possibilidade é que o Barba Negra tenha algum tipo de ligação com o tesouro One Piece. O tesouro lendário que é o objetivo final da história. Ele pode ser o guardião do tesouro ou mesmo o verdadeiro dono dele. E tem informações valiosas sobre como encontrá-lo. Cara, isso é uma coisa que eu nunca imaginei. Imaginar, sei lá, que as coisas do Joy Boy não são do Joy Boy, ou que o Joy Boy é o Barba Negra. Mas se pensar na teoria do Barba Negra Cerberus, guardião do inferno... Então, faz total sentido. O bot tá por dentro. Cara, o bot tá sabendo das coisas. Elabore uma teoria sobre o Shanks ser vilão. Já tô colocando coisa aqui na cabeça do bot pra ele saber qual que é a verdade sobre o mundo. Uma possível teoria sobre o Shanks, um dos personagens principais de One Piece, é que ele pode ser um vilão disfarçado. A teoria sugere que Shanks, apesar de ser apresentado como herói e mentor de Luffy, na verdade tem objetivos malignos e estaria agindo com más intenções. A teoria pode sugerir que Shanks é um membro da organização maligna, como a Marinha ou os Piratas do Barba Negra, e está infiltrado na tripulação dos Piratas do Chapéu de Palha com o objetivo de espioná-los e causar danos a ele. Ele pode ter se aproximado de Luffy propositalmente para manipulá-lo
e usá-lo para seus próprios objetivos malignos. Assim, tirando a parte de estar infiltrado no chapéu de palha, essa segunda parte pra mim é real. É verdade, real não. e tá dentro da história. Tá certo, é isso. Ele tá junto com o Luffy propositalmente, porque ele sabia pra onde ele tava indo, e tá manipulando ele usando pros objetivos malignos que ele tem. Outra possibilidade é que Shanks esteja trabalhando secretamente pra encontrar One Piece, o tesouro lendário que é o objetivo, né, desse final da história, e que esteja usando a amizade do Luffy pra alcançar seus objetivos. Verdade também. Verdade, o cara tava lá do lado de fora de Wano esperando o Luffy derrotar o Kaido. Pra quê? Pra ter caminho livre pro One Piece, velho. Tanto que ele falou, não, vou lá pegar agora, foda-se. Caralho, é muito true isso, né? Então. Caralho, é muito true isso. O filho da puta não ia pregar... Nossa! Eu não parei pra refletir tão a fundo assim nessa questão do Shanks e fala, não, agora a gente vai pegar o One Piece. É porque o Kaido tava vivo. E ele já tinha lutado contra o Kaido e não tinha conseguido fazer nada. E agora o Kaido perdeu, ele falou, não, é agora. Caralho, ele usou a amizade do Luffy pra poder ir reto pro One Piece. É importante lembrar que essa teoria... Além disso, é importante lembrar que Shanks é apresentado como um personagem amigável. Ok, essa parte não importa. Acho que essa aí dá pra pedir pra ele elaborar mais, velho. Elabore mais. Vamos ver se ele vai colocar mais detalhes nessa história. Outra possibilidade é que Shanks tem segredo, passado obscuro, ligação com o século perdido, com determinação dos D, e pode estar escondendo informação. Ele pode ter participado de eventos que causaram danos e tragédias no mundo de One Piece e estar tentando se redimir através das suas ações atuais. Isso é bem possível, né? Pensar em algum tipo de coisa, porque se for pegar o filme da Uta, One Piece Red, ele tentando se redimir. É ele tentando se redimir de coisa que aconteceu. Então, assim, não tá tão jogado ao vento aqui essas informações. A teoria do Shanks ser um vilão também pode ser baseada em suas ações e comportamentos que parecem suspeitos, como a capacidade de controlar o clima, ok, esse poder é novo, não sabia que ele tinha, sua habilidade em lutar e sua relação com outros personagens poderosos como o Barba Branca. Ele só colocou uma habilidade nova pro Shanks aqui que eu não tinha nem ideia que ele tinha. Mas o Shanks controla o clima aqui, caso você não saiba. Tem o clima tact integrado, velho. Elabore uma teoria sobre quem é a mãe do Luffy. Essa eu tô curioso, que eu tô imaginando se ele vai jogar algum tipo de coisa aqui. Ai, Jesus, vamos lá. Uma possível teoria sobre a identidade da mãe de Luffy, um dos personagens principais de One Piece, é que ela pode ser uma personagem que já foi introduzida na série ou alguém relacionado com algum personagem já conhecido. A teoria sugere que a mãe de Luffy pode ser alguém relacionado com a sua família, como sua avó, sua tia ou mãe... Hã? Calma. A teoria é que a mãe do Luffy é minha avó, minha tia ou minha irmã mais velha. Que tem uma ligação com a história de One Piece, ela pode ser um personagem importante que ajudou a moldar a personalidade e a jornada do Luffy. E que tem informações valiosas sobre o passado dele. Caralho, minha tia tá fazendo muita coisa. Outra possibilidade é que a mãe do Luffy seja um personagem já introduzido na série como um dos tripulantes de alguns piratas rivais de Luffy. Ou alguém relacionado com a organização dos Shichibukai. O bot não quis dizer, mas ele está querendo dizer aqui que Crocodile é a mãe do Luffy. Aqui, ó. Tipo, até mesmo alguém relacionado com a direção dos piratas Barba Negra, pode ter sido uma ex-companheira de algum dos personagens, ou que... Tá aqui, relacionado com os Shichibukai. Vamos perguntar. Crocodile é a mãe do Luffy? Vamos ver que tipo de informação. Não há nenhuma indicação na série de One Piece que sugira que Crocodile, um dos vilões principais, é a mãe de Monkey de Luffy. Crocodile é apresentado como um personagem maligno, não quero mais ler. Não, ele tá mentindo. Esse robô é mentiroso. Não há nenhuma ligação evidente. Não, tudo errado. Parou com isso. Tem ligações evidentíssimas. É importante lembrar que a mãe do Luffy não foi revelada. É o Crocodile. Ignora o bot, próxima. Elabore uma teoria sobre os Piratas Rocks. Agora ele vai lembrar uma teoria que, assim, como ninguém sabe nada sobre os Rocks, mas todo mundo fala sobre ele, eu quero descobrir o que eles vão querer dizer. Uma teoria sobre os Piratas Rocks é que eles são uma organização secreta e poderosa com objetivos e metas desconhecidos. A teoria sugere que eles são liderados por um personagem misterioso conhecido como Big Boss, ou o Grande Chefe. O Boninho tá aqui liderando. Atenção! Preste muita atenção. O Big Brother está tomando conta dos Rocks. A teoria pode sugerir que os Piratas Rocks são envolvidos em atividades ilegais e malignas, como tráfico de drogas, tráfico de escravos e assassinato. Eles também podem estar envolvidos em atividades políticas ou econômicas e podem ter ligações com organizações malignas, como a Marinha e a Ordem dos Imortais. A Ordem dos Imortais! O bot tá muito convencido de que tem a Ordem dos Imortais e, assim, a gente vai lembrar desse momento no futuro, se realmente existe a Ordem dos Imortais e os velhos, como é que chama?
O grupo de velho, sempre esqueço o nome deles. Gorosei. Os Gorosei. Os Gorosei podem ser ordens imortais, meu Deus do céu. O bot tá muito avançado. Caralho, o bot tá pensando muito à frente da gente. Crie uma teoria sobre quem foi Joy Boy. Ao invés de elabore, crie. Vamos ver qual que é a diferença pra isso. Vamos lá. Uma possível teoria sobre Joy Boy em One Piece é que ele foi líder ou herói de um momento importante no passado, especificamente durante o século perdido. A teoria sugere que Joy Boy liderou uma civilização ou organização que existiu durante esse pedaço e que deixou uma grande marca na história do mundo de One Piece. A teoria sugere que Joy Boy foi um líder carismático e visionário, que uniu os povos do mundo e lutou pela paz e justiça. Ele poderia ter liberado uma grande rebelião contra as forças malignas que ameaçavam a existência das sociedades daquele período e teria deixado um legado de esperança e bondade para gerações futuras. Cara, eu tô surpreso porque, assim, é avançadíssimo o conhecimento do bot, ele sabe do que ele tá falando. Ele sabe o que tá falando. Vamos tentar uma coisa mais direta. Você acredita que Luffy é Joy Boy? Como uma inteligência artificial, eu não tenho opiniões pessoais e não posso acreditar ou não acreditar em algo. Pode sim, para de fingir que não. No entanto, posso dizer que essa é uma teoria popular entre os fãs de One Piece, mas não há nenhuma confirmação oficial de que Luffy seja Joy Boy. Labore uma teoria sobre o que é o tesouro One Piece. Vamos lá. Você vai dizer a verdade agora, robô. A gente tá confiando com todas as forças, todas as energias possíveis em você pra nos trazer a resposta. Uma possível teoria sobre o One Piece em One Piece é que é um tesouro lendário que representa algo muito mais valioso do que simplesmente riqueza ou poder. A teoria sugere que o One Piece é uma forma de poder ou conhecimento que é capaz de mudar o mundo e trazer paz e justiça para todas as pessoas. O One Piece é uma tecnologia avançada, um artefato histórico ou uma forma de poder místico, capaz de conceder imortalidade, cura e até mesmo controlar a natureza. Ele pode ser uma forma de poder que foi escondido pelos governos e organizações malignas do mundo de One Piece para manter o poder e a opressão. Outra possibilidade é que o One Piece é uma forma de conhecimento ou sabedoria que foi perdido durante o século perdido e que é crucial para entender a verdadeira natureza do mundo e resolver os mistérios do passado. Ele pode ser a chave para desvendar os segredos da determinação dos Ji e da história do mundo de One Piece. Bonito, mas Bonito. não falou nada. Não falou porra nenhuma, falou que a gente Não já falou sabe. nada. Elabore mais, velho. Elabore mais que eu não gostei dessa resposta, não. Eu quero uma coisa, fala assim, não, One Piece é tal coisa. Não quero possibilidades, eu quero o que é. Outra possibilidade é que o One Piece simboliza a união dos mundos dos piratas e dos governos, representando uma forma de paz e estabilidade entre eles. Ele pode ser uma forma de acordo acordo ou tratado que foi feito no passado e que, caralho, eu tô arrepiando, que foi esquecido com o passar dos anos. A busca pelo One Piece pode ser uma busca para encontrar esse acordo e trazer paz ao mundo dos piratas. Cara, o One Piece sendo um tratado que já existiu no passado e foi quebrado por Imu, Acho muito bom. Porque remete à nossa própria história, né? Da América Latina. remete à nossa própria história. Tipo, todos os tratados que a gente tem sendo quebrados através dos anos e que geram guerras infinitas por conta de tratados quebrados. Gostei. Então, tá aqui a concretização de que One Piece é um acordo. Mas é o tesouro que une todas as pessoas, né? O tesouro que une todas as pessoas. Hitotsunagi no Daihiro. Tá aqui a resposta pra vocês.